Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias, informes, informações, comentários que estão ali no entorno da bolsa e que dizem respeito àquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou dizem respeito aos segmentos daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Nós precisamos sempre olhar com um olhar de maior atenção, porque justamente fazendo as interpretações corretas é o que nos permite as nossas melhores tomadas de decisão. Então vamos dar uma leitura muito rápida de cenário, não chega a ser ainda uma análise de cenário, e que pode ajudar a preparar você como investidor, a mim como investidor, para aquilo que talvez se desenhe num futuro muito próximo da nossa economia. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 10 horas e 25 minutos da manhã, já abriu o nosso pregão, a nossa bolsa agora ela está caindo bem pouquinho, está estável, mas recém o começo, né? Está 126.110 pontos, tem uma ou outra ação ali que aparentemente estão se oferecendo, mas isso a gente deixa para ver mais tarde, mais para o fechamento. Vou começar aqui com essa notícia do Estadão. Veja que ela é assinada por Cristina Canas. E ela é do dia 30 de 11 de 2024, portanto, ela é do último sábado. E que aqui na manchete nos traz duas informações até um pouco antagônicas. Com relação ao pacote fiscal, veja que o empresário está batendo enquanto o banqueiro está assoprando. E o dólar segue a R$6. Isso aqui, claro, né, lá no dia 30 de 11. Agora o dólar está cotado a R$6,05. Parece estar se estabilizando aí no entorno desses valores. Bom, mas depois de dias, semanas, meses, discussões, achismos, estudos, projeções, etc., o pacote fiscal, que pretende salvar o arcabouço fiscal, foi anunciado, prometendo cortes de 70 bilhões entre 2025 e 2026. Tudo acertado, com o Congresso, que precisa aprovar as medidas e, portanto, é sócio do governo nesse negócio. Quer dizer, segundo essa reportagem, acho que não é bem assim. O cenário estava bem preparado para que a apresentação fosse um sucesso, mas uma personagem inesperada roubou a cena. Junto com as medidas de ajuste nas contas públicas, foi anunciada a mudança no imposto de renda. Lembra que é a isenção para quem ganha até R$5.000. Segundo as primeiras contas de economistas de mercado, o aumento da faixa de isenção tem potencial para reduzir a arrecadação em mais da metade da economia feita pelo pacote. Então, tem uma economia desse lado, aqui eles estão falando de 70 bilhões, teria então uma perda de arrecadação na ordem de 30 bilhões pelo outro lado. Portanto, isso foi uma das coisas que esses estão fazendo análise ficaram assustados. No final do espetáculo, não houve aplausos, exceção feita para os parlamentares do PT, e formaram um claque para que o ministro da Fazenda, pouco antes de ver a comunicação, estavam aplaudindo as medidas que foram anunciadas. O mercado deu seu recado, negociando o dólar acima de R$6 e as taxas de juros em níveis superiores a 14, os juros futuro aqui no caso. Na noite de quinta-feira, dia 28, durante o evento que reuniu... Aqui é importante, tá? Eu vou repassar isso aqui, ó. Na quinta-feira, dia 28, durante evento que reuniu boa parte dos grandes empresários do país, em São Paulo, as críticas ao comando do país eram constantes e pesadas. Por isso que lá na manchete está empresários batem enquanto banqueiros assopram. Nesse evento, a estrela foi o futuro presidente do Banco Central, para assumir a partir agora do fechamento do ano. E o futuro presidente estava lá com a missão, né, de tentar convencer que atuará no comando da política monetária sem intervenções políticas. E aparentemente, pelo que está nessa reportagem, ele acabou conseguindo. Empresários bateram no governo, bateram no pacote, mas elogiaram o então Golden Boy aqui do atual presidente da República. Agora veja que no outro dia, já na sexta-feira, dia 29, foi servido pelos banqueiros um almoço e teve o ministro da Fazenda como convidado especial. E nas argumentações dele, ele entende que o alinhamento dos líderes do Congresso, líderes da Câmara, líder do Senado, com a presidência, não, e também outros líderes ali de bancadas, não, ele coloca como esses alinhamentos com o governo não poderia ser melhor. Também afirmou que as propostas são para reforçar o arcabouço fiscal e que, se preciso for, ele vai fazer uma revisão de rotas. Ou seja, na verdade não disse, como sempre, nada com nada, a não ser essas platitudes aí. A ministra do Planejamento fez coro e afirmou que todos os esforços serão feitos no controle das contas públicas e na eficiência dos gastos para impedir que a inflação volte à vida dos brasileiros. Para completar, foi garantido aos banqueiros que ela não estaria no governo se o atual presidente não tivesse compromisso com o ajuste fiscal.
Será? Será? Com isso, e com as declarações do presidente do Senado e também presidente da Câmara, dando conta de que não irão segurar votação do aumento da isenção do... Desculpa, falei não irão segurar, não. Eles irão segurar a votação do aumento da isenção do imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda entrou para dar uma acalmada na base, mas, na verdade, pelo que tudo está indicando, você vai ficar engavetado. E dessa forma, os banqueiros assopraram para as críticas. Ambos os grupos alertam, aqui banqueiros e empresários, né, para problemas de preço, liquidez e inadimplência que devem ocorrer caso os juros precisem subir ao patamar de 14%. A semana do pacote chegou ao fim, com o dólar a exato 6, agora já está 6,5, e o contrato líquido de juros a 14,04%, ou seja, lá na frente. Indo aqui para o Grupo Globo, o G1, na parte de política, no caso, essa aqui é uma reportagem que é assinada por Valdo Cruz, do dia 2 de dezembro de 2024, portanto ela é do início da semana. Grandes bancos se unem em defesa do ministro da Fazenda para evitar enfraquecimento do ministro. Não sei qual é o interesse que eles poderiam ter em torno do ministro. O governo prevê mercado mais calmo, mas dólar alto. Claro, né? Vamos lembrar que a Globo hoje está funcionando praticamente como uma assessoria de imprensa do governo. Então, é de se esperar que os comentaristas da Globo eles tenham um caminhar assim, mais alinhado com os interesses do governo. Os grandes bancos estão unidos na defesa do ministro da Fazenda, na condução das medidas de reforço do arcabouço fiscal. Na avaliação dos comandantes dos maiores bancos do Brasil, não interessa o enfraquecimento do ministro da Fazenda. E aqui está a argumentação, porque ele é o melhor nome dentro do PT para o cargo e consegue, a duras penas, tirar o possível dentro do governo para ajustar as contas públicas. Aqui a gente precisa ter algumas lembranças, né, em relação ao ministro da Fazenda, que foi o pior prefeito da história de São Paulo, e tem um vídeo que circula pela internet, onde ele diz que no escritório dele estudou economia 2 meses para fazer o mestrado, e que no mestrado ele colava do Alexandre Schwartzman. Então, esse é o nível do ministro da Fazenda que eles, segundo essa reportagem, estão protegendo. Os banqueiros ressaltaram a fala humilde do ministro no almoço da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Mas será que essa fala humilde não é justamente por ele não ser uma pessoa com grandes conhecimentos na área, e também porque o pacote não foi tão bem recebido quanto se imaginava? Vamos lembrar que nesse encontro do ministro, veja como há sorrisos aqui, né, no recebimento da autoridade. No mercado, a avaliação é que as medidas anunciadas não vão gerar a economia de 71 bilhões nos próximos anos, mas na casa de 40 bilhões a 50. A avaliação de analistas de contas públicas é que o governo poderá fazer esse complemento por meio de um bloqueio de contingenciamento de despesa. Mas aí, claro, né, ele teria que empurrar isso aí para outras oportunidades. A equipe econômica espera um mercado menos estressado, com o dólar ainda mais alto nos próximos dias, talvez, né, em algum momento aí abaixo dos 6. Mas eu acredito que o mercado ele acabe caindo, né, nessa tendência de calmaria, mas eu não sei se o dólar desceria tanto assim. Talvez um dólar bem alto ali para 6,90, quem sabe. Outra expectativa é a atuação do Banco Central, não fazendo intervenção no dólar. Me parece que está indo por esse caminho, porque os anúncios todos dão conta disso, mas elevando a taxa de juros. Olha só que interessante, ó. Um aumento na intensidade de 0,5 para 0,75 ponto percentual. Na verdade, você estava esperando isso e talvez se chegue nisso aqui. Hoje está a 11,25, então poderia chegar ao final do ano com uma taxa de juros de 12%, a taxa Selic. Agora concluindo, né, ou trazendo uma conclusão sobre os artigos que nós vimos. Artigos de mídia analisados convergem em um cenário econômico. Então, eles estão em mídias diferentes, né, feitos por pessoas diferentes, mas eles convergem em um cenário econômico brasileiro marcado por incertezas e desafios. Ou seja, é negativo, com perspectivas de curto prazo que apontam para uma combinação de desafios e oportunidades. Eu já vou falar um pouquinho sobre essas oportunidades, que eu acho que é a parte mais relevante. Pontos-chave: desafios fiscais. O pacote fiscal anunciado pelo governo, apesar de ser um passo importante, é visto como insuficiente, pelo menos eu acredito, pela maioria dos analistas. Também tem pressão inflacionária e juros, como nós vimos, instabilidade cambial, a confiança do mercado. A confiança do mercado em relação ao governo e às políticas econômicas é frágil. A percepção mista ao pacote fiscal e as incertezas sobre o futuro da política econômica contribuem para essa nossa conclusão. Também, com relação ao crescimento econômico, a
expectativa é de que o crescimento econômico seja mais lento do que previsto pelo governo, em função dos desafios fiscais e da alta de juros e das incertezas. Ou seja, altos juros, se toma menos empréstimo, se investe menos e, claro, por conseguinte, nós temos um crescimento econômico mais lento. Também o encarecimento de mercadorias e insumos, justamente por conta da pressão inflacionária. O que a gente consegue ver aqui no curto prazo, que eu acho que interessa nesse momento, aqui o momento é considerado desafiador, ou seja, com dificuldades. Toda vez que aparecer desafiador, troque-se sempre por dificuldades, com uma combinação de fatores que podem tanto prejudicar como impulsionar a atividade econômica. No entanto, alguns pontos precisam ser destacados. O risco de recessão, a combinação da alta de juros, incertezas e ajustes fiscais pode levar a uma desaceleração da economia, que eu acho que é bem mais provável do que numa visão mais pessimista, que seria um cenário recessivo. A inflação, ela é persistente, né? A inflação deve continuar pressionando a economia nos próximos meses. Então, inflação sem crescimento, né? Então a gente pode levar para uma linha recessiva. Eu acredito que não fique por aí, só acho que o crescimento é que vai ficar prejudicado. E aqui vem a parte que interessa, oportunidades para investimentos. Apesar dos desafios, o cenário pode apresentar oportunidades para investimentos em setores defensivos. Eu comentarei isso aí bem no final. E em empresas com forte geração de caixa. Então é isso que a gente tem procurado, né, na verdade, aqui no canal. Na conclusão, a economia brasileira enfrenta um momento de transição, será? Com a necessidade de ajustes fiscais e um ambiente de incertezas. O cenário de curto prazo é desafiador, mas a capacidade do governo de implementar reformas e de controlar a inflação, isso será crucial para determinar a direção da economia nos próximos anos. O controle inflacionário, sob determinada ótica, ele é razoável na medida que não descambe para uma alta inflação num patamar descontrolado. Parece que a tendência está mais ou menos por aí. Por outro lado, eu não consegui enxergar ainda um governo que consiga ir na direção de atender aqueles objetivos do chamado arcabouço fiscal. Parece que vai continuar um governo gastador, sempre dá preocupação, e, por conseguinte, uma tendência de aumento da taxa de juros. Isso é claro, né, são travas do crescimento. Se houver crescimento, vai ser sempre baseado na dívida. Entretanto, cabe lembrar que o patamar de endividamento do Brasil está muito elevado, o que talvez também não seja um dos caminhos. Então parece que a nossa máquina econômica de desenvolvimento e crescimento está bem travada. Por isso, nós aqui, né, no canal apostamos, não agora, nós apostamos lá no início de 2023, onde nós dissemos, nós só vamos por esses 3 setores, que foi o bancário, o de seguros e das companhias elétricas. Porque é uma posição mais defensiva, nós não avançamos muito, de forma muito forte, né, sobre a carteira, mas fomos sempre comprando e sempre aumentando com o crescimento na ordem ali dos, nós vamos mostrar agora no final do ano, está perto ali dos 17%, 18%, o que é bem melhor do que o contexto geral da economia, gerando os rendimentos que a gente imagina e com tendência de crescimento de mais de 10% em 2025, enquanto a gente enxerga o país no sentido contrário, uma economia totalmente com freio de mão puxado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço.